Meus irmãos amados, meus irmãos queridos, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Mais um sábado com Maria, mais um sábado com Maria, mais uma oportunidade para lembrarmos e relembrarmos daquela que não sucumbe na fé. Mais uma oportunidade para lembrarmos daquela que fica de pé junto à cruz do seu Filho. Mais uma oportunidade para celebrarmos. E hoje estamos celebrando o aniversário da missionária Eunice. Para nós é uma graça, é um privilégio podermos estar juntos neste momento, vivendo esta quaresma, vivendo esta Páscoa. Estamos vivendo intensamente em profundidade, queridos. Eu creio que nunca na nossa história, nunca aqui na nossa história, nós vivemos um momento tão intenso, tão forte com Deus, como este que estamos vivendo. Que quaresma, que Semana Santa foi a nós. Que Pentecostes é este que estamos vivendo? Você sabe que nós já estamos naquele período de prolongamento da Páscoa, chamado Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Já estamos vivendo este momento que o Espírito Santo é o protagonista. E ele quer assumir o protagonismo da nossa vida. E eu falo para vocês que estou felicíssimo. Estou muito alegre com Deus. Muito, tremendamente alegre. Porque Deus me está proporcionando a oportunidade de experimentá-lo, de ser conduzido pelo Espírito Santo. Lhes digo isto sem sombra de dúvida, queridos. É uma experiência pessoal que estamos vivendo, é uma experiência quase que intraduzível em palavras. É algo que a gente vive, a gente experimenta. E claro, colocamos em prática. Irmãos, quero, antes desta reflexão, contar para vocês algo que aconteceu agora, 2 dias atrás. Há uns 2 dias atrás, fugiu aqui, perdão por não precisar, mas meia-noite, eu tinha ficado 2 dias lá no hospital com o Jonatas, e a minha filha foi para a visita com a minha esposa, e 2 horas da tarde. Aí ela ficou e eu vim para casa. Meia-noite ela ligou para cá, falando que o Jonatas estava num estado horrível. Foi aquela mobilização, muito mal. E eu disse, filha, eu estou indo para aí agora. Só que o Jonatas começou a dizer na capela, lá no hospital, no telefone, mamãe, papai, vão para a capela rezar por mim agora. Vão para a capela rezar por mim agora. E a Lídia disse, não venham para cá agora. Estão chamando o médico para vir para cá, e nós saímos dali, aqui para a capela. E viemos rezar, fazer o que ele estava pedindo. E dobramos os joelhos e começamos a clamar a misericórdia de Deus, certo? E depois a Lídia voltou com a ligação, disse, olha, aplicaram medicações nele, vamos ver o que acontece. Só que no meio de tudo isso, a noite foi longa. Pela manhã, ela disse para nós, ele não está bem, não está nada bem. E foi quando eu liguei para o Dom Francisco. E ele disse, eu vou para lá, para dar unção dos enfermos para o Jonatas. E eu tive que sair com a missionária para resolver coisas, passamos no hospital, vimos a situação dele. Foi nessa hora que eu gravei aquele vídeo, um vídeo anterior que está aí, que a missionária está em cima dele, rezando. É que eu peguei depois o vídeo, já no andamento, né? Aquela cena, e eu quis capturar aquele momento. Foi naquela história, né? E nós tivemos que sair para resolver coisas. E o bispo não chegava e fomos embora. Quando nós voltamos ao hospital, já eram quase 2h30. E quando nós entramos no hospital, no quarto do Jonatas, o Jonatas era outra pessoa.
O Jonatas estava uma outra pessoa. Mas eu vou lhe dizer mais. Meio-dia e 30 foi a hora que o Dom Francisco chegou no hospital. 12h30 foi a hora em que o Dom Francisco chegou no hospital para dar a unção dos enfermos no Jonatas e não levou mais que 30 minutos. A partir daquele momento que o Dom Francisco deu a unção dos enfermos, você lembra naquele vídeo quando a missionária falou, o Dom Francisco vai chegar, você conversa com ele, o sacramento da unção dos enfermos, não estou lembrado. Você lembra disso? Escuta lá aquele vídeo. Naquele momento em que o Dom Francisco administrou o sacramento da unção dos enfermos, algo extraordinário começou a acontecer na vida do João. Ah, missionário, ele está andando, Não, nada disso. O quadril dele está fraturado, ele está com 7 costelas fraturadas, está com a cervical, a C1 fraturada. Este aqui é um fato. Mas o Jonatas estava outra pessoa. Ele começou a tomar água, ele começou a tomar as vitaminas que estão levando lá para ele, não comida só, mas as vitaminas. Ele começou a conversar. O semblante do Jonatas estava outro. Uma pendência de perdão que o Jonatas tinha com uma pessoa. Queridos, é algo que a gente não consegue, é só testemunhando. Eu não consigo traduzir para vocês a dimensão, a extensão, a profundidade desse momento. Ele conversando com a pessoa, liberando o perdão, recebendo a graça de Deus. E ele passou toda a noite bem e está bem. Está bem. Mas eu quero voltar aqui. O Dom Francisco foi lá 12h30. Meio-dia. Satanás, do jeito que ele é, poderoso. O demônio é poderoso. Do jeito que ele é, sujo, porco, nojento. Ele ligou para mim através de uma pessoa. Vou ocultar detalhes. E do jeito que ele sabe falar, meio-dia, ele disse assim: não rezem mais. Eu escutei. Fui eu que peguei o telefone. Assim como Deus fala através dos nossos lábios, Satanás também usa pessoas para falar. E ele falou diretamente comigo: não reze mais. Para com essas rezas. Para com essas rezas. E como se fosse Deus. Pior é isto aqui. Que ele estava falando como se fosse Deus. Inclusive falando línguas estranhas. Ele colocou Deus na boca dele. Vocês parem com essa reza. Eu não sou Deus de prata, de ouro, eu não sou Baal. Pense, queridos. Como o diabo é porco, é sujo. E ele consegue arrebatar tantas pessoas. E me intimidando. Eu vou mostrar quem sou eu. Para com essas rezas, para. Acabou, parou. Porque eu vou mostrar que eu sou Deus. Isto meio-dia. E esta ligação durou uns 5 a 6 minutos. E eu atendi o celular, e ouvi a ligação porque eu queria falar. E quando a pessoa terminou de falar o que queria dizer, bateu o telefone para eu não ter que falar nada. Mas eu escutei tudo aquilo. Você já imaginou, queridos, quantas dessas profecias satânicas, diabólicas em nome de Deus acontecem e muitas pessoas se deixam levar? Você já imaginou? Se eu pego o telefone naquela hora e ligo para minha filha no hospital e digo: Lídia, se o Dom Francisco for aí rezar no Jonatas, manda ele embora, que não é para dar... Porque Deus me disse isto. Você já imaginou, amados? Você está vendo como Satanás as armadilhas dele?
Você está vendo como o demônio usa a Bíblia, como o demônio quer se incorporar, ele quer se travestir de Deus, e ele engana muitos. Ele é capaz de enganar até os escolhidos. É por isso que a nossa fé precisa ser uma fé eclesial. Não é a minha fé, não é a fé da missionária. A minha fé, a fé dela, é a fé da igreja. A tua fé, meu irmão, precisa ser a fé da igreja. Nós temos que ter sabedoria, esta consistência espiritual, este mover do Espírito Santo, esta sabedoria que vem do alto do Espírito, para que saibamos vencer, porque são nessas horas. Eu fazia isso, irmãos. É na hora da dor. É na hora da dor, na hora que o demônio chega. Ele chega travestido de cristão, ele chega travestido de cordeiro, ele chega travestido daquele que conhece as Escrituras. E é nessa hora que se dá o bote. A pessoa está fragilizada. Muitos não construíram a sua casa sobre a rocha, mas sobre a areia. E o demônio chega e arranca do rebanho do Senhor. Tenhamos cuidado com isto, queridos. Tenhamos cuidado. Antes eu estar com 2 dias deste acontecimento. Está com 2 dias. Logo em seguida, o Dom Francisco entrou no hospital, deu a unção dos enfermos do Jonatas, e o Jonatas, quando eu cheguei lá, papai, o senhor não imagina o que aconteceu aqui neste quarto. A Lídia também. Meu Deus, eu não imagino o que aconteceu. O Dom Francisco. Olha, queridos, reconheçamos o que é e o que não é Deus. O agir de Deus é tão simples, é tão sólido. A gente conhece, a gente experimenta Deus em profundidade. Missionário, seu filho pode morrer amanhã, pode morrer até agora. Eu estou aqui hoje, sábado, 10 da manhã, estou gravando e vou ficar no hospital. Vou resolver algumas situações. É possível de eu chegar lá e ele já está morto. Eu sei que ele está no céu. Ele está mais vivo do que todos nós que estamos vivos. Como Deus cura, queridos. A verdadeira vida não é esta. A verdadeira Páscoa, a verdadeira ressurreição não é a reabilitação de um corpo que depois vai morrer de novo. Não é essa, queridos. A gente precisa entender o que é a Páscoa de Jesus Cristo para aplicarmos a nossa vida. Isso aqui é o que nós queremos, a gente gosta, mas a ressurreição que a igreja prega, ela vai além da reanimação de um cadáver, além da devolução de um corpo a uma vida novamente frágil, novamente comprometida, novamente contingente, novamente reticente, novamente sujeita, inclusive, a se perder no inferno depois. Por isso, disse Jesus, é melhor tu entrar caolho, sem um dos braços, uma das mãos, um dos pés, uma das pernas, do que o teu corpo são e estares indo ao inferno. Nós estamos experimentando a ressurreição do Jonatas, queridos. Nós estamos experimentando a ressurreição do meu filho Jonatas. E eu quero te pedir, continua rezando. Continuemos rezando. Nós não estamos aqui de braços cruzados. Continuemos rezando. Mas cuidado, que o diabo vai dizer, para. E é preciso a gente repetir as palavras de Pedro. Julgais vós mesmos, se é melhor obedecer a vós do que a Deus. Jesus diz, orai e orai, em todo o tempo. Não cesseis de rezar, não cesseis de rezar. E o diabo vem dizer, você já imaginou uma coisa dessa? Em nome de Deus, para! Ainda vem querer dizer que eu adoro um Deus morto? Que as imagens que temos na Igreja Católica são ídolos? Queridos, quem não sabe distinguir o que é uma imagem e o que é um ídolo, não tem capacidade, Baal, dizer que as imagens católicas
É imagem de Baal? Quem não sabe discernir o que é a imagem de um ídolo para uma imagem dos santos e santas que morreram por Jesus, uma pessoa dessa não está qualificada para transmitir a mensagem do Senhor. É um analfabeto bíblico funcional. É um analfabeto bíblico funcional. Torna-se um instrumento de Satanás, um instrumento do demônio. Dito isto, quero apenas neste sábado com Maria ler com vocês um primeiro versículo da liturgia deste sábado, que está em Atos no capítulo 6, do 1 ao 7. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Só isto. Os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. No Evangelho 6, Satanás quer dizer para nós, vocês não têm Bíblia, vocês não usam as Escrituras, vocês não conhecem. Ele não se dá conta que se ele tem isto, é por causa da Igreja Católica. Satanás é mentiroso, é sujo, é porco. Satanás é porco, é sujo. Todos os dias a gente come a palavra pela igreja. Pela igreja. São João, capítulo 6, do 16 ao 21 é o Evangelho. E apenas o versículo 20 do capítulo 6. Mas Jesus disse, sou eu, não tenhais medo. Mas Jesus disse, sou eu, não tenhais medo. Do mesmo modo, queridos, que para celebrar, do mesmo modo que para celebrar a sua Páscoa, a Páscoa judaica, o primeiro passo foi a organização do povo. O primeiro passo foi organiza o povo. Organiza o povo. Porque se a família for pequena, o cordeiro vai ser comido junto. E se for tão pequena mesmo, pega mais uma outra família. Então, para que aquilo acontecesse, organiza o povo. Não esqueça que quando Jesus multiplica os pães, o que foi que ele fala? Organize o povo. Coloca o povo assentado. Organize o povo. Então, aquela mesma organização que houve quando da celebração da Páscoa judaica, os cristãos também precisaram. O verbo organizar manifestou-se na primeira comunidade cristã. Do testemunho cristão, do testemunho da ressurreição, do testemunho da Páscoa, brotaram comunidades. O número dos discípulos cresceu. Houve uma expansão do cristianismo. As pessoas que creram no testemunho da ressurreição, que foi que vimos semana passada, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Em nome de Jesus que ressuscitou, levanta-te e anda. Então é deste testemunho da ressurreição que as comunidades, o número dos discípulos vai crescer. Porém, junto com este crescimento, dos discípulos de Jesus, as queixas, as rivalidades também apareceram.
Preste nisto. A ressurreição de Jesus, ela não anula problemas, ela não anula desafios, ela não extirpa os turbilhões que surgem no meio da caminhada. Então tenhamos em mente que nenhuma comunidade, nenhuma missão, nenhuma família, nenhuma organização está isenta de problemas. Está isenta de desafios. Mas por que, missionário? Porque conviver não é fácil. Conviver é viver com o outro, viver com o diferente, viver com aquele que pensa, que fala, que interage diferente de mim. E a necessidade da convivência, para muitos, é uma fonte de dor. É uma fonte de dor porque a história pessoal de cada um, ela é tecida de ressentimentos, ela é tecida de competições, ela é tecida de tristezas, ela é tecida de humilhações, ela é tecida de recalques pessoais. Quantas pessoas são extremamente violentadas pelos complexos de inferioridade? Quantas e quantas pessoas são extremamente pessoas amarguradas, pessoas ressentidas? Então, a necessidade que temos de conviver, de viver com o outro, viver com o diferente, faz com que aqueles sentimentos que estão em mim e que estão no outro, não é porque eu seja cristão que eu não tenha também esses sentimentos. É necessário que aprendamos a reagir diante dessas situações para que não nos tornemos pessoas amarguradas, complexadas, sobretudo no nível da inferioridade. Para que, ao nos juntarmos necessariamente, socialmente, com outras pessoas, eu não vá transferir os meus complexos em níveis inferiores, as minhas humilhações, os meus traumas, as minhas dores, as minhas aflições para aquela pessoa. Isso não quer dizer que eu não possa compartilhar com as pessoas, mas até este compartilhamento das nossas dores, elas precisam ter critérios, para que eu não submeta aquela pessoa a ser uma refém do meu problema, da minha dor. São coisas que exigem um amadurecimento da fé. Então, esta necessidade da convivência com o outro, desta aproximação, muitas das vezes torna-nos pessoas extremamente fragilizadas. Não esqueça disto. Não esqueça disto. Por que, missionário, aconteceu aquele problema lá na primeira comunidade cristã? Por que está acontecendo este problema na minha comunidade, na minha pastoral, na minha paróquia, lá no meu trabalho, lá no clube que eu participo? Não é fácil conviver. Não é fácil conviver. Por favor. Ah, missionário, então todos os meus problemas vêm do outro? Não. Não. Por sinal, a nossa mente, ela é uma fonte. Ela é uma fonte, é um manancial de problemas. Porém, os nossos problemas, eles não são apenas daqui. Eles são externos também. Eles também são externos. Então é necessário que façamos uma ponderação sobre isto. É necessário que filtremos, porque essas situações pessoais, essa rede complexa das relações sociais, por causa de cada um de nós, elas podem nos afetar drasticamente. Quantas pessoas, queridos, quantas pessoas tão amarguradas
que o seu único prazer é ferir, é amargurar. Porque são pessoas inseguras. A comunidade da primeira hora, que proclamava a ressurreição, e isto recente, a partir de nós está longe a ressurreição de Jesus, 2000 anos, mas naquele momento estava recente. E aquela comunidade dos cristãos da primeira hora, que proclamavam a ressurreição, que estavam vendo paralíticos andarem, ela experimentou a contingência dos seus membros. Ela experimentou isso que estou falando para vocês. O que cada um possui, e possui de mais ruim, ou apropria-se do mais ruim em função de outros modelos. Ah, porque tem uma organização assim, e aconteceu tal coisa, eles perceberam que estavam humilhados, e não sei quem ajuda desta forma, e a gente começa a pegar modelos daqui e dali, e mais lá da frente. E quando a gente percebe alguma coisa que está mais ou menos dentro daquele problema que verificamos lá no outro, opa, não vou me deixar levar por isso aqui não. Olha, aqui precisa ser assim, 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 porque... E começa a facção. Começa a facção. Aquela comunidade da primeira hora que pregava a ressurreição, ela experimentou a fraqueza dos seus membros. Porém, aqui tem algo interessante. Aquela comunidade havia tido uma experiência com o Espírito Santo. Não esqueça que já estamos no período de Pentecostes, queridos. Se a quaresma são 40 dias antes da Páscoa, Pentecostes são 50 dias depois da Páscoa. Se quaresma prepara para a Páscoa, Pentecostes prolonga a festa da Páscoa. Já estamos em Pentecostes. Aquela comunidade experimentou o mover do Espírito Santo. E porque ela experimentou o mover do Espírito Santo, o Espírito Santo iluminou os apóstolos. O Espírito Santo, que é o Senhor da sabedoria, um dos dons do Espírito Santo, sabedoria, ele iluminou os apóstolos para resolverem aquele problema. Irmãos, escolhais dentre vós 7 homens de boa fama e repletos do Espírito Santo. Irmãos, escolhais, e nós, os apóstolos, iremos incumbi-los, iremos ordenar-lhes. Nós iremos dar o carimbo que eles estão capacitados para essa missão. Os apóstolos, os irmãos escolheram, olha aqui, este, mais este. A comunidade escolheu aqueles 7. 7 é o número da totalidade. 7 é o número da perfeição. Esse é o nosso Deus. O Deus único, o Deus absoluto, o Deus perfeito. Estão aqui os 7 que foram escolhidos. E os apóstolos vão orar por eles, vão impor as mãos sobre eles, para que eles tornem-se diáconos, para que eles exerçam a diaconia dentro da comunidade cristã, para que eles resolvessem aquele problema de partilha, para que eles resolvessem aquela situação que precisava de organização. Isto é sério, queridos. É uma decisão da igreja. É uma decisão do rebanho com os seus pastores, os apóstolos. Vocês escolhem. Nós ordenamos. Vamos organizar? Vamos organizar a situação? O Espírito Santo está aí para quê, queridos? Uma das missões, uma das funções do Espírito Santo é para quê?
O meu irmão está passando dificuldade. Tantas pessoas estão em dificuldade. O Espírito Santo nos dá sabedoria. Vamos organizar. O nosso irmão não tem uma rede, não tem uma cama para dormir. Vamos organizar, vamos resolver este problema. A casa do nosso irmão está caindo chuva. O nosso irmão, a nossa irmã não tem condição. Vamos organizar. Ele não pode viver naquela situação. Vamos organizar. Isto é sério, queridos. Isto é extremamente sério. A igreja de Jesus Cristo, ela é organizada pelo Espírito Santo. Tudo na igreja recebe a iluminação, a sabedoria do Espírito Santo. A igreja não é essa bagunça que se quer por aí. Para que serve o Espírito? Para essa experiência que eu vivi há 2 dias atrás? As pessoas, porque querem falar algo para as outras, isto é sério. Porque o que eu vivi há 2 dias atrás não é apenas uma experiência isolada. Isso é um conjunto, é um contexto. Isto é genérico. No meio de pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo. Não resolve os problemas da sua casa e da sua família. Porque elas querem dizer algo para alguém, elas se autossugestionam, cheias do Espírito Santo, cheias de Deus, para amedrontar as pessoas, para teleguiar as pessoas, para enclausurar as pessoas, para engessar as pessoas, para confinar as pessoas. Vida de gado, ovo marcado, ovo feliz. É isso? É mais ou menos isso. Não tem nada de Deus, é palhaçada. É palhaçada. Missionário Deus não fala, fala. Usa. Por exemplo, Deus falou através do Dom Francisco. O que o Jonatas me falou do Dom Francisco, a experiência que teve. É diferente, queridos, quando Deus fala. O falar de Deus é diferente. O Espírito Santo, ele tem mais coisas para fazer. Escolham 7 homens de boa fama e repletos do Espírito Santo, e nós os incumbiremos desta missão. Os apóstolos oraram e impuseram as mãos sobre eles. Isto é a igreja. A igreja, 2000 anos de história, ela não tem espaços vazios. Ela segue ininterruptamente a sucessão apostólica. Foram eles que organizaram. Foram eles que trabalharam. Foram eles que eram homens cheios do Espírito Santo, que ordenaram aquele 3º grau da ordem, o diaconato. Para que serve o Espírito Santo? Para manipular, para teleguiar, para eu fazer o outro se intimidar diante de mim. Olha, eu sou profeta, eu sou o escolhido de Deus. Tu escuta, não sou eu que estou, é Deus que está, é o Espírito Santo. Quantas pessoas têm caído nesta esparrela, queridos? Quantas e quantas pessoas têm caído nisto? A comunidade cristã da primeira hora experimentou o Espírito Santo, até porque a repleta do Espírito Santo, a cheia do Espírito Santo, aquela da qual o demônio tem raiva, tem ódio, e eu quero que ele tenha ódio de mim também, estava lá naquela comunidade. A repleta do Espírito Santo estava lá. Foi a única que por 3 vezes foi repleta do Espírito Santo. Primeiro na Anunciação.
Primeiro, na anunciação. Segundo, na visitação. Terceiro, no dia de Pentecostes. Ela estava lá, a cheia do Espírito Santo. A repleta. Ela, diante dela eu me calo. Diante dela eu me calo. Aquela comunidade cristã, embora tenha vivido as intempéries das contingências humanas, porém, ela havia tido uma experiência com o Espírito Santo. E porque, de fato, teve uma experiência com o Espírito Santo, na hora daquela dificuldade, o Espírito Santo estava lá para resolver o problema, para resolver a situação. Amados, os modelos de pessoas cheias do Espírito Santo estão dentro e não fora da igreja. Os modelos de pessoas cheias e repletas do Espírito Santo estão dentro e não fora da igreja. Não começou agora, há 50 anos atrás, não. Não começou agora, há 100 anos atrás. Não começou em 1906, lá nos Estados Unidos, com o Seymour. Por sinal, esse movimento que começou lá nos Estados Unidos, em 1914, começou em 1906, lá na Rua Azusa. Em 1914, estava rachado, estava dividido. E daí surgiu tudo isso que se vê por aí. 1906 começou. Em 1914, aí o povo foi para lá. Todo mundo lá para a Rua Azusa. O que é que está acontecendo? É um mover do Espírito. E começou numa comunidade negra. Até porque o William Seymour era um negro. E o povo foi para lá para ver aquilo que estava acontecendo, aquela coisa toda, e foi gregos e troianos. Só que quando foi em 1914, a comunidade branca não quis se sujeitar àquele agir do Espírito Santo. Não. Quem não conhece a luta racial americana entre brancos e negros? Lá no meio dos cristãos. Separaram-se. Você lembra quando foi feito aquele culto? Pesquise lá. Que eles fizeram o rito do lava-pés. Os brancos foram lavar o pé dos negros, os negros dos brancos, para se pedirem perdão. Porque eles tinham destruído o Espírito Santo, porque eles tinham banalizado, tinham ridicularizado. Não é aí que está o exemplo de pessoas cheias do Espírito Santo. Os exemplos de pessoas cheias do Espírito Santo estão dentro da igreja. Não está lá em Camboriú, não. Ei, não está lá. Valdemiro, Edir Macedo, Malafaia, R.R. Soares. Não é em vocês que eu vou me inspirar e me espelhar para ter o Espírito Santo. Os nossos exemplos estão dentro da igreja. Nunca, repito-me, em toda a história cristã, nunca o Espírito Santo foi tão ridicularizado, foi tão banalizado como está sendo hoje por pessoas que, em nome do Espírito Santo, estão fazendo as coisas mais absurdas. Que aquela, a cheia do Espírito Santo, Maria Santíssima, neste sábado com Maria, cubra-nos com o seu manto, para que verdadeiramente sejamos pessoas cheias, repletas do Espírito Santo. Sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.